Fala, criatura do Mundo Edu, aqui professor Giba para dar mais algumas dicas quentes para a nossa prova do Enem. Vamos falar agora sobre a cartografia e aquilo que a gente pode esperar da nossa prova. Vamos começar, por exemplo, pelas projeções cartográficas. Não esqueçam, jamais esqueçam que não existem mapas perfeitos. Todos os mapas são distorcidos. Criatura, pega a sua caneta azul cereja aí nesse momento. Pegou? Pega e escreve bem grande, não existem mapas perfeitos, ou escreve bem grande, todos os mapas são distorcidos. Aí você pode perguntar, mas e aqueles do Google? Eu falei que todos os mapas são distorcidos, mas e aquele do GPS? Todos os mapas são distorcidos. Exatamente isso, todos os mapas são distorcidos. Escreveu? Não escreveu? Vou repetir. Todos os mapas são distorcidos. E não são distorcidos porque a gente não consegue utilizar alguma informação, porque as informações são pegas muito antigamente. Não! Eles são distorcidos porque estamos transformando uma superfície curva, que é a superfície real da Terra, em uma superfície plana, que é a superfície do papel, a superfície do mapa. Então, galera, não esquece, transformar a superfície geoide, que é a superfície real da Terra, em uma superfície plana, forçosamente traz distorções. Então nós temos que adotar algum meio, algum método de produzir mapas sem grandes distorções. E a forma é buscar no cilindro, no cone ou no plano, formas que podem se assemelhar à Terra. Sempre lembrando que as regiões polares são melhor representadas nas projeções azimutais ou planas, assim como o símbolo da ONU. Nós também temos as médias latitudes, as regiões temperadas, reproduzidas de maneira melhor nos mapas cônicos, e as regiões de baixa latitude, ou seja, as regiões tropicais, reproduzidas de maneira mais adequada nos mapas cilíndricos. Lembre sempre que o que deforma um mapa é a sua projeção, a projeção adotada. Se aquelas regiões bem representadas são adequadas, as regiões mais afastadas dessas zonas acabam apresentando distorções. Quem deforma não é a escala é apenas a relação entre o espaço real e o espaço mapeado. Lembrando que a prova de matemática geralmente cobra escala também. Pode cobrar escala linear, escala superficial e a escala volumétrica. No caso da geografia, apenas a escala linear, ou seja, distâncias. Pegamos a distância real e dividimos pela distância gráfica, a distância no mapa, e teremos o denominador da escala. Repito, distância real dividida pela distância do mapa, a distância gráfica, chegamos ao valor que é a proporção adequada, ou seja, o número de vezes que o espaço foi reduzido, o denominador da minha escala. Criatura, não esquece que quando a gente trabalha com dimensões reais e dimensões no mapa, geralmente as unidades métricas estão em valores diferentes. Assim como em qualquer questão de matemática ou questão de física, nós precisamos igualar as unidades métricas para que nós tenhamos uma adequada proporção na escala. Lembra que a escala numérica representa o número de vezes que o espaço foi reduzido. Portanto, se tivermos um mapa com escala 1 para 1 milhão e um mapa numa escala 1 para 100 milhões, o mapa 100 milhões é menor do que o mapa 1 milhão. Repito, o mapa 1 para 100 milhões é menor do que 1 para 1 milhão. Aí você pergunta, mas Giba, 100 milhões não é maior do que 1 milhão? Pois é, o número é maior, significa que foi reduzido mais vezes. Quanto mais vezes o mapa for reduzido, maior vai ser o denominador da nossa escala. Por exemplo, se nós tivermos um mapa 1 para 1, significa que a reprodução é exatamente igual. Um centímetro no mapa é igual a 1 centímetro no plano real. Isso, por exemplo, se dá nas estátuas. Eu faço uma estátua do professor Bussunda em tamanho real, ele vai ser 1 para 1. Vou fazer uma estátua em tamanho real do professor Bussunda, é 1 para 1.
1 centímetro na estátua é 1 centímetro no professor Bussunda. Mas se eu não quiser utilizar muito material, eu posso fazer uma redução de 1:2. E assim eu terei meio Bussunda. 1/2. Se eu quiser fazer uma estátua do Bussunda com 10% do seu tamanho, eu farei então 1:10. E quanto maior o número depois do 1, menor vai ser o meu mapa. Se eu tiver um mapa do Rio Grande do Sul em 1:100 e um mapa do Rio Grande do Sul 1:1000, 1000 vezes menor. Então, quanto maior esse denominador, menor é o meu mapa. E, portanto, menos detalhes eu terei. Percebeu? Quanto menor o mapa, menos detalhes eu tenho. E o nosso terceiro assunto da aula de hoje é fusos. Fusos horários. Lembrando que a Terra gira no sentido oeste-leste, portanto os pontos a leste recebem o Sol primeiro, enquanto que os pontos a oeste só receberão o Sol mais tarde. Isso faz com que os pontos a leste tenham horas adiantadas em relação aos pontos a oeste. Dividindo a circunferência da Terra em seus 360 graus pelo tempo do movimento de rotação, 24 horas, teremos um número de 15 graus. Essa é a velocidade que a Terra executa o seu movimento, 15 graus por hora. Então é possível dizer que as horas aumentam a cada 15 graus para leste e diminuem a cada 15 graus para o oeste, certo? A cada 15 graus para o leste, 1 hora a mais, a cada 15 graus para o oeste, 1 hora a menos. Lembra que os 360 graus da circunferência terrestre são divididas em 2 hemisférios de 180 graus, o hemisfério oeste e o hemisfério leste. 180, 180, 360, a base do arrocha. E obviamente, criatura, que a gente não pode esquecer os fusos horários do Brasil. Exatamente isso, fusos horários do Brasil. Nós temos 4 fusos horários, todos a oeste de Greenwich, ou seja, todos têm horas atrasadas em relação ao meridiano 0 grau. Sendo que o primeiro fuso brasileiro é 30 a oeste de Greenwich, menos 2 horas em relação a Londres, onde nós temos o meridiano central. Só pega as ilhas oceânicas brasileiras, como por exemplo, Fernando de Noronha. Cuidado, o primeiro fuso brasileiro, 30 graus oeste, só pega as ilhas oceânicas brasileiras. O fuso 45 graus representa a parte mais extensa do território brasileiro, é o horário de Brasília, que pega toda a região nordeste, toda a região sudeste, toda a região sul, mais Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará e Amapá. 60 graus oeste, que pega o Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E ainda o último, o quinto fuso brasileiro, que pega o estado do Acre e o extremo oeste do Amazonas. Aí você pensa, Giba, como eu vou me lembrar de todos esses fusos horários e esse mapa? Bom, criatura, é importante que você tenha esse mapa na cabeça. Se ele não estiver na sua cabeça, é importante que ele esteja na parede do seu quarto, até que você memorize. Claro que tem algumas táticas. As ilhas têm um fuso só para elas, 30 graus oeste. O Acre tem um fuso só para eles, 75 graus. E aí nós temos alguns estados ali nos 60 graus oeste. O Amazonas, Roraima e Rondônia, as gêmeas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os gêmeos. Os outros estados todos estão no fuso de Brasília. Perceberam? Tem um estado lá, Piauí. Bom, eu não sei onde que o Piauí está. Vejam, ele não é o Acre e não é ilha. E ele não é nenhum daqueles 5 que eu listei. Amazonas, as gêmeas e os gêmeos. Portanto, ele está no fuso de Brasília. E o Tocantins, professor? Não é ilha, não é o Acre, Amazonas, as gêmeas e os gêmeos. Então sempre lembra que o Acre tem o fuso dele, as ilhas têm o fuso delas, e nós temos Amazonas, Roraima e Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que tem os seus fusos, o fuso 60 graus oeste. Todos os outros estados brasileiros estão a 45 graus a oeste do Greenwich, menos 3 horas em relação ao meridiano principal. Certo, criatura? Ficamos por aqui. Mais um conteúdo revisado. Tchau, até a próxima!